Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu venho trazer uma palavra do Senhor para o teu coração, que você possa meditar nela, né? E que o Senhor venha falar muito ao seu coração também, assim como falou ao meu. Que se encontra lá em Atos, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 até o 10, que é a cura de um aleijado. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado por um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: Olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, erga-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante aos pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no palácio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Aqui em Atos, né, João e Pedro, né, eles eram discípulos do Senhor, que eles faziam uma missão juntos, né? Eles eram muito unidos, né? E assim, Pedro, ele era líder, né? E ele pregava ali, né? E João, ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, né? Então ali, quando eles chegavam, quando eles estavam indo, né, para esse templo, eles se depararam, né, com um homem, né, aleijado dos pés, que pelo que a Bíblia diz, né, ele sempre estava ali, né, na hora da oração, né, quando eles subiam para orar, ele sempre estava ali na porta do templo, né, pedindo esmola. E o que me chamou a atenção no verso 2 aqui, que fala: aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Então ali ele já estava sendo ensinado a pedir esmola, né? Isso me chamou muita atenção, porque é uma lição para nós, o que nós estamos ensinando, né? Para os nossos filhos, para as pessoas ao nosso redor, né? Porque o que a gente ensinar, né, é o que ele vai fazer, porque aqui esse homem, ele já estava acostumado, ou seja, ele já estava aprendendo a pedir esmola, né? Tanto que aqui no verso 3, quando ele viu Pedro e João, né, ele já, creio eu, que ele já estendeu a mão para pedir esmola, né? Então, só que ele nem olhou, né, no rosto de Pedro, porque eles só fizeram, imagino eu que ele só fez assim, com a cabeça baixa mesmo, né? Porque ele já estava habituado, acostumado a fazer isso, ele não olhava no olho das pessoas, né? E aqui ele não olhou para Pedro e João. Aí aqui, no verso 4, fixando nele o olhar, quando Pedro ali, quando ele fixa o olhar para Pedro, em companhia de João, disse: olhe para nós, né? Então, o João e Pedro, eles chamaram a atenção daquele homem, porque ele estava de cabeça baixa, acredito eu, pedindo a esmola. Então, o primeiro ponto que eles fizeram: olha para nós, né? Ele já estava tão habituado, né, a pedir esmola, e quantas das vezes nós estamos assim, nessa situação que encontra esse homem coxo dos pés, né? Às vezes você não está aí coxo dos pés, mas você já está acostumado, habituado tanto nessa situação, né, que você não olha para o milagre, porque aqui após ele olhar, né, Pedro e João, eles falam: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos
né? É a presença de Deus, é o milagre, é a cura ali, né? Que aqui no verso 5, o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda, né? Como ele já estava habituado, né? E todos provavelmente passavam ali e davam essa esmola a ele. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, erga-te e anda. Glória a Deus por essa palavra. Às vezes, né? Ore ao Senhor por pessoas para te ajudar, né? Porque às vezes passamos por situações, aflições da nossa vida, que a gente já não consegue mais olhar para ajuda, a gente já não consegue mais crer que tem um milagre para nós, né? Que Deus ainda usa pessoas para nos ajudar, né? Seja ela uma cura, né? Seja ela uma cura interior, né? Cura física que esse homem precisava, mas às vezes a sua cura é uma cura interior e Deus, ele coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar, né? Assim como Jonatas e Davi, que eu sempre falo, né? Deles, que Davi, quando foi para a guerra, Jonatas falou para Davi: olha, então eu vou te emprestar os meus armamentos, né? Isso foi uma ajuda, né? E como é de grande valia isso, quão maravilhoso é a gente ter pessoas que ainda olham para nós e fala: levanta e anda. Porque que nem esse homem aqui, coxo dos pés, ele já estava acostumado, que ele nem olhou, né? Que ali adiante poderia haver um milagre. Ele nem se deu conta que poderia acontecer um milagre na vida dele naquele instante, né? Então, quantas das vezes nós somos assim, somos habituados com as situações, estamos habituados com o que estamos passando muitas das vezes e a gente não consegue ver o milagre à nossa volta, né? E eu creio que Deus ainda usa pessoas para ajudar. Então, peça ao Senhor, né, pessoas como ali, como Pedro e João foi para esse homem, para esse homem coxo dos pés. Peça ao Senhor pessoas que vão olhar, né, para você e vai falar: levanta e anda em nome de Jesus. Às vezes você tá aí desanimado, né, não quer mais buscar ao Senhor. Às vezes você está afastado dos caminhos do Senhor. Peça ao Senhor pessoas, né, que vão ali te ajudar a falar: levanta e anda em nome de Jesus, né? Eu glorifico a Deus porque o Senhor tem feito isso comigo, né? A gente nunca faz nada sozinho, né? A gente nunca pode achar que a gente é forte o suficiente, né? Que a gente consegue tudo sozinho, na força do nosso braço, na força do nosso eu, do nosso, né? Da nossa força, porque às vezes você foi crescido, crescido foi habituado a ter essa força que você acha que você tem, mas quão vulnerável nós somos sem Cristo Jesus, né? Na força do nosso braço nós não vamos, sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então o Senhor apresenta pessoas a nós, assim como foi apresentado para esse homem coxo dos pés, né? João e Pedro ali, né? Porque Deus marcou esse encontro. Né? E eu creio que o Senhor, em tempos de hoje, ainda marca esse encontro. Em nome de Jesus, o Senhor vai entrar, vai ouvir a sua oração, ore ao Senhor, peça ao Senhor pessoas do Senhor que estejam unânimes no mesmo propósito, na mesma fé. É muito importante isso, né? Porque às vezes nós chamamos pessoas para nossa vida que às vezes acaba ajudando, contribuindo para a gente ficar pior. Acaba influenciando a nossa queda, né? E como é importante a gente andar com pessoas que têm visão, né, ampla, né? Então, assim, ore ao Senhor, peça a direção do Senhor para que essa pessoa possa, né, se apresentar a você, assim como esse homem, né, que ele, com certeza, ele já não estava tendo mais esperança, porque ele já nem olhava mais para o rosto das pessoas, ele apenas pedia esmola, porque foi assim que ele foi ensinado, né, colocavam ele ali para pedir, então ele só obedecia aquela ordem, né, de pedir esmola. Então, mas não se acostume, não se conforme, não
se acostume com o que você está passando, com as dificuldades. Ore ao Senhor, porque nele tem provisão, nele tem cura, nele tem milagre. Ele ainda vai te levantar. Em nome de Jesus, eu declaro que vidas vão se levantar, né? Você às vezes está aí caído, né? E às vezes está até esquecido por homens, mas em nome de Jesus, existe um Deus poderoso que ele jamais descarta os seus. Ele jamais esquece os seus. Assim como ele não esqueceu aquele homem coxo dos pés, ele não vai te esquecer, ele não vai te abandonar. Você não vai permanecer na mesma situação. Em nome de Jesus, você vai parar de pedir esmola, você vai parar de mendigar, você vai parar onde você pisar a planta dos teus pés. Você vai ser um canal, um instrumento do Senhor, porque assim como João e Pedro, eles não tinham ouro nem prata, mas eles tinham autoridade espiritual. Ele falou, levanta e anda com fé. E aquele homem também teve fé. Então, ali em Marcos 9, 23, né? Eu quero ler com vocês, que fala sobre a gente crer no Senhor, né? Marcos 9, 23, eu marquei aqui. Se podes, contestou-lhe Jesus, né? Um questionamento aqui que para perguntar do que o Senhor ainda pode fazer, né? Tudo é possível para aquele que crê, né? Então não tenha dúvidas, porque para o Senhor tudo é possível, basta você crer em nome de Jesus. Então que você possa orar ao Senhor, que você possa buscar no Senhor uma pessoa aí para te levantar. Em nome de Jesus, uma pessoa que vai ser instrumento do Senhor, né? Porque quem vai levantar é o Senhor. Quem vai te levantar é o Senhor, mas Deus usa pessoas. Então, busque direção, busque discernimento da parte do Senhor, né? Que ainda tem pessoas que não têm ouro e nem prata, mas tem autoridade do céu. Tem disposição, porque a pessoa tem que falar, eis-me aqui, Senhor. Porque não é para esse mendigo aqui, não é para esse homem aqui, coxo dos pés, né, que eles fizeram, mas eles fizeram assim para a glória de Deus, né? Então toda vez que a gente for ajudar alguém, não é para nos vangloriar, aqui como dizem aqui no verso 10, né? Aqui quando todo o povo viu, verso 9, quando todo o povo viu andando e andando, né? Reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso ao do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Então, em nome de Jesus, assim como esse homem, ninguém acreditou, né? Eles reconheceram, eles falaram, meu Deus, ele está andando. Então, em nome de Jesus, pessoas ainda vão olhar para você e vai reconhecer que o Senhor fez um milagre na sua vida, que o Senhor é na sua vida, que Ele é contigo, independente das circunstâncias, Ele é Senhor na sua vida e as pessoas vão reconhecer que Cristo é na sua vida, em nome de Jesus, e que você vai contemplar do milagre, você vai levantar e vai andar, você vai caminhar, você vai chegar aonde o Senhor quer que você chegue, em nome de Jesus. E aqui, ao perceber, outro ensinamento, né, que o Senhor me deu, ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo, varões de Israel, no verso 11, desculpa. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo, varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? Então, que esse ensinamento que Deus nos dá, tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente for fazer para alguém, que seja para honra e glória do Senhor. Então, aqui eles deixaram bem claro que foi o Senhor, foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o servo Jesus, a quem vós entregaste para ser morto, e diante de Pilatos, o rejeitastes quando este havia decidido soltá-lo. Então, Pedro e João deixam claro que aquela maravilha, aquele mendigo andando,
né? Aquele homem coxo dos pés andando, foi o Senhor, em nome de Jesus, que eles fizeram, né? Aquelas maravilhas, não foi eles, foi o Senhor, usou a vida deles, foi através deles. Então, eu creio que o Senhor vai te fazer andar, vai te fazer caminhar. Em nome de Jesus, você não pode se confortar da maneira que você está. Saia do conforto, saia do comodismo, para de ficar cabisbaixo. Em nome de Jesus, assim foi o Senhor, falou primeiramente comigo nessa palavra. Em nome de Jesus, você vai caminhar, você vai andar para o propósito que o Senhor tem para sua vida. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus. E o mais importante aqui, Pedro e João, eles eram muito unidos, né? A Bíblia fala que eles eram muito... Eles viviam unânimes. O que é unânimes? Estarmos unidos em Cristo Jesus. Quão importante é a gente estar unidos em Cristo Jesus. E aqui o que me chamou a atenção em Atos 1, no verso 14, que fala, todos estes perseveraram, no capítulo 1 de Atos, né, no verso 14, todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Então, Pedro e João, eles vinham de uma trajetória que eles viviam unânimes. O que é isso, Débora? Unidos num só propósito, ali em união, em harmonia, não é quantidade do grupo, né? Não é quantidade de pessoas ao seu redor, mas é quem vai estar unânime com você, é quem vai estar ali realmente de coração para te auxiliar, para te ajudar, falar, não, vai por esse caminho, não, porque o Senhor, Ele vai nos direcionando, nos conectando com pessoas que vêm direto, eu falo do céu, né? Que o Senhor o Senhor ele tem preparado para nós, né, algo que não é só para nós, né? Então eu creio que numa conexão de pessoas que Deus ele vai nos direcionando, um aprende com o outro vai e assim Deus vai fazendo, porque a gente nunca faz a obra sozinho, né? A gente nunca faz nada sozinho. A gente nunca vai chegar a lugar nenhum e falar, não, eu fui sozinho. Não, né? E o Pedro e João é um exemplo muito claro de unânimes, de estar unidos sempre no mesmo propósito, na mesma fé, crendo no mesmo Senhor, porque Ele é o único Senhor e Salvador, né? Então que você possa clamar por Jesus aí onde você estiver. Eu não sei qual a sua situação, se você se encontra aí desanimado, de cabisbaixo, de cabeça baixa, né? Que às vezes o homem fez você acreditar que você não vai chegar a lugar nenhum, mas eu venho aqui porque isso é decreto do diabo. Isso é o que é decreto do inimigo para sua vida, mas que seja repreendido em nome de Jesus todo decreto satânico, diabólico sobre a sua vida, que caia por terra em nome de Jesus e que você vai começar a viver os propósitos do Senhor. Tudo aquilo que era morte, eu declaro vida para sua vida. Em nome de Jesus. Às vezes você tá aí, não consegue sair, né, deste lugar de sofrimento, desse lugar, às vezes, de depressão que você se encontra, né? Mas em nome de Jesus, levanta e anda. Ore ao Senhor, busca a Deus, uma pessoa que vai te ajudar, E lembre-se, quando você estiver curado, né? Porque eu creio que a cura, né, a gente não vai reter. Nós vamos ser curados e através de nós, pessoas vão ser curadas em nome de Jesus, né? E que você possa receber essa palavra aonde você estiver, né? Então, no seu jeitinho aí, clame ao Senhor, comece a buscar o Senhor, né? E lembre-se, né? Às vezes você tá aí desanimado e fala, eu já me decepcionei muito, já me frustrei, porque é o que eu mais ouço, né? Já me frustrei, né? Já me decepcionei com homens, mas lembre-se de Jesus, né? Porque quando a gente se decepciona com homens, isso só revela onde estava o nosso coração. E o nosso coração tem que estar em Cristo Jesus,
né? Então, que em nome de Jesus, você clame ao Senhor e é tudo para a honra e glória dele. O homem pode decepcionar, mas Deus jamais vai te decepcionar, porque ele é um Deus que cura, que liberta, que ele ainda faz milagre, assim como fez na vida daquele coxo. Em nome de Jesus, que é essa palavra que eu deixo, né? É até aqui, porque se for mais, não é do Senhor, sim de mim. Então, é tudo para honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, levanta e anda. E em nome de Jesus, eu declaro que vai aparecer pessoas para te ajudar. Em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor. Então, que fique com essa palavra no seu coração e que Jesus possa transformar a sua vida, assim como transformou a vida daquele mendigo, e nunca mais, em nome de Jesus, você vai viver cabisbaixo, de cabeça baixa, você vai olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, viu? Tenha um ótimo final de semana.